para tecer essa nossa peça, o que que você vai precisar? Você vai precisar de um novelo pode ser Camila, pode ser Bela, pode ser Anne, pode ser Charme. Para o tamanho P e M, um novelo é suficiente. Para o tamanho G e o GG, é bom separar 2 modelos, porque pode faltar um pouquinho, tá? Qualquer um desses fios de algodão você pode usar tranquilamente. Se você for usar algum fio de viscose, o que é possível também, por exemplo, o Belle de viscose, você pode, aí você vai precisar talvez um novelo, um rolo e meio, tá? Para um tamanho P e M, e pro G eu acho que 2 rolos é suficiente, o GG talvez precise de um pouquinho mais de 2, tá? Eu vou usar hoje na peça aqui com vocês um fio que não existe mais para venda, mas é que eu tenho bastante dele aqui. E quem tiver, por acaso, deste fio, pode usar também. Esse aqui é o fio Antique. Quem fabricava era a Fabi Furlan, que não fabrica mais. Você pode usar, no lugar deste aqui, você pode usar também o fio Júlia, da Vanessa Maio. Porém, o fio Júlia, ele é degradê, maravilhoso, você pode usar também, tá? Ele tem um degradê de cor, não tem de uma cor só, tá? Bom, então como é que funciona essa nossa peça? Ela é feita em etapas. Primeiro, a gente tem a parte da frente e a parte de trás, um pedaço da parte da frente, um pedaço da parte de trás, que são iguais, como eu já teci uma aqui, tá? Depois, esse não é o comprimento inteiro da peça, então isso aqui é a primeira parte. Aí depois agora eu vou fazer com vocês, junto com vocês, mais uma parte igual a essa, tá? E aí depois, deixa eu mostrar aqui nessa peça que já está pronta. Depois a gente une, né, nas laterais, e a gente tem ainda um tanto aqui depois da peça unida, tá? Que aqui, então, vocês vão trabalhar o comprimento que vocês querem. Se vocês querem mais curta ou mais comprida, então é depois nessa parte aqui. Essa parte primeira aqui, ela é feita só até o umbigo, tá? Só até o umbigo. Então, a gente vai tecendo, e quando esta pontinha aqui chegar no umbigo, a gente pode parar, porém eu vou dar para vocês a quantidade de carreiras, mais ou menos, tá? Para vocês poderem seguir também, tá bom? Então, vamos lá, vou explicar para vocês o que vocês vão precisar. Então, eu usei aqui, para este fio antigo, uma agulha 3,5 milímetros. Vocês podem usar também uma agulha 13,5, mesmo se vocês estiverem usando Anne, Bela, Camila, podem usar a 13,5, tá? Podem usar também uma 3 ou até uma 4, tá? Então, a gente fica aí com essa variação entre 3, 3,5 e 4 para qualquer um desses fios de algodão que vocês estão habituadas a usar, tá? Então, não tem importância muito se troca o fio. O que vocês precisam cuidar é se não vai ficar muito aberto, né? Então, assim, este fio tem uma particularidade que ele, e assim como o fio Júlia da Vanessa Maio também tem, o Prisma também tem, que ele tem 4 cabos, tá? Só que não é torcido, ó, vocês estão vendo aqui? São cabos soltos, né? O que que são cabos? São esses 4 fiozinhos que a gente tem aqui, tá? Num fio como o Camila, o Bela, o Anne, eles são torcidos, né? O fio é torcido. Então, aqui o fio não é torcido, a gente chama de cabo nesse fio aqui, ele não é torcido. Tem vantagens e desvantagens deste fio, né? Que ele pode ter uma diferença, às vezes, de comprimento de um fiozinho para o outro. Então, a gente precisa cuidar isso. Porém, a vantagem é que ele se espalha bem. Então, ele deixa a peça mais fechadinha, né? O ponto deixa sem muito buraquinho, né? Ele espaça um pouco mais. Porém, este fio aqui, ele cede um pouquinho também, tá? Assim como todos os outros no crochê, então precisa cuidar isso. E a gente vai precisar também de tesoura, uma agulha de tapeceiro para fazer a costura das laterais, tá? E marcadores, se vocês quiserem, sempre é bom ter à mão, tá bom? E agora eu vou passar para vocês, então, como é que a gente vai começar essa peça.
o início dela é realmente muito simples, depois tem alguns aumentos, algumas coisas que a gente tem que trabalhar, porém, apesar do início ser simples, é importante que ele seja feito da mesma forma que eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo, para não ter problema quando a gente estiver um pouco mais adiantado na peça. Muito bem, para essa peça, a gente tem tamanhos pré-definidos de P, M, G e GG. O tamanho P vai iniciar com 57 correntinhas, o tamanho M com 63 correntinhas, o tamanho G com 69 correntinhas e o tamanho GG com 75 correntinhas, tá? Então, basicamente, só eu vou pedir para vocês prestarem atenção quando eu começar a fazer a peça, porque é importante, mas a princípio é 27 pontos altos. Aí aqui eu até desenhei errado, tá? 27 pontos altos. No 28º, vocês vão fazer um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. No mesmo, tá? Na mesma correntinha. E mais 27 pontos altos. O M vai fazer 30. Quando chegar no 31, vai fazer ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto. E depois mais 30. O G vai fazer 33. No 34 vai fazer ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto e mais 33. E o GG 36, mesma coisa, e 36. Porém, isso é bem importante, tá? Começar essa carreira de pontos altos na terceira correntinha, na quarta correntinha a partir da agulha. Isso é bem importante, tá? Mas eu vou fazer junto aqui com vocês, tá? Então, é importante começar da mesma forma e terminar a carreira também da mesma forma que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, eu vou começar agora as minhas correntinhas, e é sempre que vocês forem começar um número de correntinhas, sempre deixem um pouquinho mais de fio para trás, tá? Porque se depois da primeira carreira feita, vocês fizeram toda a primeira carreira, vocês chegam no final do número de correntinhas e faltar correntinhas, pode sobrar também, tá? Mas sobrar é mais fácil porque é só desmanchar a correntinha. Mas se faltar correntinhas, vocês têm este pedacinho de fio aqui para fazer mais correntinhas e eu mostro para vocês depois, tá? Então, eu vou ficar aqui, eu vou tecer um tamanho M, tá? Então, essa minha peça aqui, ó, ela é um tamanho M. Essas correntinhas que a gente vai fazer agora, elas são essa parte aqui da peça, ó, tá? Então, como vocês podem ver aqui no meio, eu tenho um ponto alto, 2 correntinhas aqui e um ponto alto aqui também, tá? Então, vocês vão tecer da mesma forma. Vou fazer as minhas correntinhas aqui e já volto. Muito bem, então eu estou com as 63 correntinhas do meu tamanho M prontas, deu aproximadamente 29 centímetros aqui, tá? E aí, aqui é bem importante começar, para não dar uma quantidade diferente, começar na quarta correntinha a partir da agulha. Então, as 2 primeiras correntinhas, elas são um ponto alto. A terceira correntinha, ela é como se fosse a correntinha de base do ponto alto, tá? Então, as 3 primeiras correntinhas a gente não pode trabalhar, a gente vai trabalhar na quarta correntinha. Então, 1, 2, 3 na quarta. E aí, ó, eu já vou contando aqui, como eu tenho que ter, para o meu caso, 30 pontos altos, essas correntinhas iniciais, elas já contam como um ponto alto. Então, eu tenho aqui 1, 2, e agora eu vou contando e vou fazer 30. Não vou fazer aqui no vídeo, porque essa parte realmente não é importante, porque é só fazer pontos altos na correntinha, mas eu faço junto com vocês aqui, quando chegar lá no meio, tá? Chegando lá no meio, eu faço junto com vocês. Então, o tamanho P, só relembrando, tamanho P vai fazer 27 pontos altos, contando com essas correntinhas iniciais. O M vai fazer 30, o G 33 e o GG 36. Então, quando a gente já tiver com esse número pronto, a gente volta aqui para fazer aquele meinho juntas.
Então, aqui 30 pontos já feitos, contando, lembrando que precisa contar aqui essas correntinhas, né, iniciais como um ponto de base. Então, agora, no 31º, para quem está fazendo tamanho M, 28º para quem faz o tamanho P, 34º para o tamanho G e 37º para o tamanho GG, tá? Então, neste ponto, na correntinha seguinte, a gente vai fazer um ponto alto, 2 correntinhas e, de novo, um ponto alto na mesma correntinha, tá? Ó, escapou aqui. Então, a gente vai fazer aí, ó, vai ficar dessa forma, tá? Agora, seguindo, cuidado para não pular a correntinha, mas se por acaso pular a correntinha, a gente tem um tanto de fio aqui para fazer mais correntinha, caso for necessário. E agora, então, eu vou seguir com mais 30 pontos altos, tá? Então, eu preciso ter bem certinho 30 para cá e 30 para cá, mais os 2 do meio, tá? Então, precisa ser igual, senão um lado vai ficar maior que o outro, tá? Então, isso é bem importante. Aqui não tem mais muito segredo, eu vou fazendo os meus pontos altos até chegar no final. Venho aqui com vocês para mostrar, caso não... Vou mostrar já, né? Melhor. Caso vocês façam os pontos até aqui, chegou aqui no final, ai, tem 28, tem 29, porque pulou alguma correntinha sem querer, para não precisar desmanchar tudo e fazer tudo de novo, o que que vocês vão fazer? Chegando aqui no final, vocês vão colocar a agulha de vocês na última correntinha e vão puxar o fio aqui, ó. E vão fazer mais uma correntinha, mais 2 correntinhas, quantas correntinhas vocês precisarem a mais, tá? Então, é só fazer isso. Se por acaso sobrar correntinha, aí é mais fácil, porque aí é só desmanchar, com cuidado, desmanchar a correntinha que sobrou aqui, tá? Ou então também, se sobrou só uma correntinha, não tem problema, pode deixar, porque depois na hora da costura isso não vai aparecer, tá bom? Então, a gente segue agora fazendo as correntinhas aqui até o final, e eu começo a segunda carreira com vocês de novo, começo e termino a segunda carreira, porque eu preciso que vocês prestem bem atenção onde colocar os pontos, onde começar essa carreira e como terminar ela também, tá bom? Muito bem, minha primeira carreira já está pronta e agora eu vou mostrar para vocês como começar a segunda carreira e também como terminar essa segunda carreira. Então, a gente vai subir 2 correntinhas somente para serem o nosso primeiro ponto, tá? Então, 2 correntinhas. Agora é bem importante isso aqui, tá? Subir as 2 correntinhas, elas são o meu primeiro ponto de base. Eu vou fazer o segundo ponto, e aqui é bem importante, o segundo ponto, ele não pode ser feito aqui, ó. Vocês estão vendo? A correntinha tá aqui. O segundo ponto não pode ser feito aqui. Se vocês fizerem um ponto aqui, vocês vão fazer um aumento, e a gente não quer aumentos agora. E também, quando a gente vai chegar um momento que a gente vai precisar fazer aumento, ele não vai ser feito aqui, tá? Então, eu tenho 2 correntinhas. E aí, ó, o meu segundo ponto, ele é onde? Em cima do segundo ponto alto da carreira anterior. Então, as minhas correntinhas, elas contam como um ponto de base e elas estão em cima do último ponto alto da carreira anterior. E agora, meu segundo ponto, então, vai ser aqui, ó. Isso é bem importante, tá? Se vocês começarem a colocar ponto ali grudado na correntinha, vocês vão começar a fazer um aumento, e aí a blusa não vai dar certo depois, tá? Precisa, então, cuidar essa parte. E agora, eu sigo colocando um ponto alto para cada ponto que eu tiver de base, tá? Chegando lá no meio, eu volto aqui com vocês de novo para mostrar como é que fica isso no meio, porque são carreiras de ida e volta que a gente vai trabalhar. Então, como é que fica lá no meio e também onde que termina a carreira, porque também é bem importante. Então, até já. Cheguei aqui no meio, ó,
E aí eu tenho que colocar, antes de colocar os pontos aqui no meio, eu tenho que colocar um ponto aqui neste último ponto alto que eu tenho aqui, ó. Estão vendo? Ó. Agora, depois disso feito, eu vou colocar um ponto alto aqui no meio, duas correntinhas e mais um ponto alto aqui no meio. E agora eu sigo fazendo pontos altos até o final. Lá no final, eu vou mostrar onde que tem que ser o último ponto, para não ficar torto. Vim fazer o finalzinho aqui junto com vocês, porque é bem importante esse final, tá? Então, aqui, ó, tô fazendo ponto aqui. E a impressão que eu tenho, não, a impressão que vocês vão ter é que o último ponto é aqui, né? Porque é onde tem espaço. Porém, se vocês fizerem o último ponto aqui, vocês vão ter ponto a menos. O último ponto, ele tem que ser feito na correntinha inicial da carreira anterior. Por quê? Porque a correntinha inicial, ela conta como um ponto de base. Então, tem que ir mais um ponto em cima dela também, tá? Então, olhando assim, parece que terminou. Mas ainda tem mais o último ponto que vai ser colocado, então, na correntinha inicial da carreira anterior, tá? Então, tem que ficar deste jeito, ó. Tá bom? Então, assim, agora as próximas carreiras, elas vão ser sempre iguais, tá? A gente sempre tem que ter um número de pontos altos aqui e aqui igual, tá? Se vocês estiverem fazendo e um lado está com mais pontos que o outro, onde vocês têm que procurar o erro? No início, tá? No início, onde vocês colocaram aqui o segundo ponto, depois das correntinhas, porque se vocês colocarem um ponto logo grudado nas correntinhas, vai fazer um aumento, então vocês vão ter pontos a mais. Onde pode acontecer erro também? Aqui no meio, tá? No meio, eu digo, na verdade, este ponto aqui, ó, vocês não podem esquecer de colocar ele aqui, tá? Antes de fazer o meio. Então, aqui pode acontecer um erro também, se vocês pularem deste direto para o meio, que pode acontecer também, então precisa cuidar isso aqui, tá? Então, se tiver dando errado, procurem ou no começo, ou aqui, ou no final, que aí vocês podem estar fazendo pontos a menos se vocês não estiverem colocando pontinhos em cima das correntinhas iniciais da carreira anterior, tá? Então, são 3 lugares de atenção para essa etapa, tá? Então, 3 lugares que vocês precisam cuidar. Agora, quantas carreiras a gente vai fazer dessa forma? O tamanho P vai fazer 5 carreiras dessa forma. Então, já tem 2 aqui, mais 3 carreiras. O M, 7 carreiras dessa forma, o G, 9 e o GG, 11, tá? Então, são carreirinhas sempre iguais. Elas vão ter aumento, porque o aumento a gente tá fazendo aqui no centro, a gente não tá fazendo aumento aqui ainda, a gente vai fazer depois, porém, a gente não tá fazendo o aumento, como eu disse, nas laterais, mas está fazendo no meio, né? Então, peraí, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho, para vocês conseguirem enxergar melhor. Então, ó, estão vendo aqui, ó, vai aumentando aqui pro lado, mas não tem aumentos nem aqui e nem aqui, tá? Nesse início. Mas a peça vai aumentando um pouquinho para os lados, tá? Ela não vai ficando assim, ela vai ficando assim, o que é normal, tá? Então, são essas carreirinhas. Depois que a gente tiver com essa quantidade de carreiras pronta para cada tamanho, a gente vai começar a fazer os aumentos aqui da cava, tá? Mas eu volto para fazer junto com vocês assim que eu tiver com as minhas 7 carreiras prontas, porque estou fazendo o tamanho M. Então, até já.
Estamos então com essas carreiras prontas, o P com 5, o M com 7, o G com 9 e o GG com 11 carreiras. Agora, as 4 próximas carreiras vão ser iguais para todos os tamanhos, tanto P, M, G ou GG, as próximas 4 carreiras serão iguais. E como elas vão ser? A primeira, a gente vai fazer um aumento aqui e um aumento aqui. A carreira seguinte, sem nenhum aumento. Aí a outra carreira, de novo, com um aumento aqui e um aumento aqui. E a seguinte, sem aumento, tá? Então, vou mostrar para vocês como é que vai ficar esse aumento. Então, vocês lembram que a gente começa com as 2 correntinhas e que a gente vai fazer um aumento agora, porém, a gente não vai colocar esse aumento grudado aqui na correntinha. A gente vai lá para onde a gente faz o segundo ponto e a gente vai fazer um aumento ali. Então, 2 pontos altos nesse segundo ponto, tá? E aí, a gente segue fazendo a carreira normalmente, passando lá pelo meinho, que vocês já sabem como é que faz, tá? Chegando ao final, vocês vão colocar um aumento no penúltimo ponto, não no último, tá? Então, toda essa parte, no penúltimo ponto, um aumento e depois faz o último sozinho. Carreiras terminadas, vocês podem ver que já começa a mudar um pouquinho aqui, né? Já começa a entrar um pouquinho essa cava aqui. Entrar não, sair, né? Um pouquinho essa cava. E agora, as próximas carreiras, de novo, para todos os tamanhos, vão ser iguais. As próximas 5 carreiras vão ter aumento no início e no final, em todas as carreiras, tá? Nas 5. Então, para o tamanho P, será a 10ª até a 14ª, o M da 12ª à 16ª, o G 14ª à 18ª e o GG da 16ª à 20ª, tá? Então, são 5 carreiras em que a gente vai fazer aumento aqui e aqui, vira o trabalho, aqui, e assim vai, por 5 carreiras. E aí, a gente passa, depois dessas 5 carreiras, a gente já deve ter chegado na largura máxima, tá? E aí, a gente volta a conversar aqui de novo, porque se por acaso, depois de feitas essas 5 carreiras, vocês perceberem que não tem largura suficiente daqui, tem que sempre contar da ponta até a outra ponta, aí pode ser que vocês tenham que fazer mais. Então, aí, nesse caso, vocês vão sair um pouquinho da receita, o que não tem problema nenhum, tá? E fazer mais, tá? Ou então, ai, tá muito largo, não quero tão largo assim. Aí pode fazer também a menos, tá? Mas vamos fazer essas 5 carreiras primeiro, vamos ver qual a medida que elas ficam, né? E aí, a gente vai, então, pro próximo passo. Muito bem, a gente terminou essa parte aqui, e agora, como eu falei para vocês, a gente vai medir para ver como é que ficou a largura, né, do busto. Então, a minha ficou com 40, a gente vai medir nessa pontinha aqui, ó, tá? Essa pontinha, essa aqui é a parte que já tá pronta, mas a outra tá aqui, tá igual. Então, deu aqui 48 centímetros. Então, me dá mais ou menos, né? Porque isso aqui ainda cede um pouquinho, então 96 mais ou menos de busto, tá? Lembrando que não é uma blusa justa, porque se ficar justa, esgarça, assim, e aparece logo o sutiã embaixo, né? Então, melhor não esticar muito, tá? Mas também precisa considerar que depois sempre cede um pouquinho. Bom, então, o que a gente vai fazer a partir de agora? A gente fez aqui todas as carreiras da cava, né? E agora, a gente vai começar, então, a fazer a parte, que é esta aqui, que eu tava aqui, eu tirei. Essa parte aqui, que agora ela vai ficar reta para baixo, né? Então, até agora, a gente tava indo aqui pro lado para fazer a cava. E agora, a gente começa a fazer ela, então, descer reta aqui. Se, por acaso, a sua cava, a sua largura de busto ficou pequena, você pode ainda fazer mais uma ou no máximo 2 carreiras a mais, tá? Com aumentos,
né? Mas 2 carreiras aí eu já diria muito, porque aí você vai estar quase fazendo um tamanho maior, né? Então, por exemplo, se está fazendo o M e você fizer 2 carreiras com um aumento a mais, você vai estar fazendo um tamanho G, né? Então, eu diria que não tem porquê. Então, talvez fazer uma carreira a mais com aumentos, tá? Para ficar ainda um pouquinho mais larga, tá? Muito bem. Então, agora como é que a gente faz para começar a descer isso aqui reto aqui do lado? Então, eu vou mostrar o início da carreira e o final da carreira para vocês também, porque é ali que tá o segredinho, tá? De como que faz para ficar retinho e não mais indo pro lado, né? Então, agora a gente tem que começar a fazer dessa forma. Isso daqui tem que descer dessa forma aqui. Então, tem um segredinho no começo e tem um segredinho no final da carreira. Aqui no centro continua tudo igual, tá? Aqui vai continuando igualzinho. Para todos os tamanhos é da mesma forma agora, tá? Então, agora, na verdade, a partir deste momento, não tem mais muita coisa diferente para tamanho PM ou G, porque o comprimento vocês vão fazer de acordo com o corpo de vocês, né? Então, não tem muito, assim, como é que eu vou dizer? Muito, precisa fazer 10 carreiras ou precisa fazer 15 carreiras. Vocês que vão decidir quantas carreiras que vocês vão fazer a partir de agora, tá? Mas o que eu aconselho a gente vai descendo agora essa parte quando a ponta, porque a ponta sempre vai ficar mais para baixo do que as laterais, tá? Até a gente, nessa etapa, tá? Essa ponta, ela sempre vai estar mais para baixo. Então, quando essa ponta chegar no umbigo, tá? É o momento de parar o que vocês estão fazendo agora e partir para a próxima etapa, tá? Mas isso aí a gente vai vendo também no decorrer. Bom, então como é que a gente faz aqui? Bastante atenção. A gente não vai subir correntinhas e deixa eu tirar a agulha aqui. A gente não vai subir correntinhas e a gente não vai usar esse espaço de ponto aqui, tá? Então, a gente vai ignorar. A gente vai simplesmente ignorar esse espaço de ponto. A gente vai aqui para este, no caso aqui, se a gente olhar aqui, seria o segundo, né? Depois das correntinhas. A gente vai colocar a agulha aqui e a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Então, baixíssimo, sem laçada. Agora, a gente vai subir as 2 primeiras correntinhas, tá? Então, vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Vai ficar tipo uma bolinha aqui. E agora, eu vou fazer carreira até chegar no penúltimo ponto. Então, eu começo desta forma, ó, fica assim, ó. Tá vendo? Depois, quando vocês fizerem várias carreiras, vai ficando dessa forma aqui, ó. Vai dando umas bolinhas aqui no início, tá? Começo a carreira dessa forma, lá no final eu termino de outro jeito. Termino, então, parando no penúltimo ponto. Então, um ponto antes de terminar a carreira eu termino. Se vocês olharem aqui, vai parecer, como eu falei antes lá no começo, vai parecer que esse é o último ponto. Porém, este não é o último, tá? Como as correntinhas iniciais, elas contam como um ponto de base, o nosso último ponto seria aqui, ó. Tá? Esse seria o último ponto. Tá vendo? Tá meio desfocado. Então, este último ponto nós não vamos fazer. A gente para um ponto antes, para no penúltimo e não tece o ponto que é sobre as correntinhas, tá? Aí a gente vira o trabalho e vai fazer a mesma coisa agora por tantas carreiras quantas vocês quiserem. Então, agora, de novo, ignoramos, não fazemos a correntinha, ignoramos esse primeiro espaço grudado na correntinha e vamos para o segundo. E ali a gente faz um baixíssimo. 2 correntinhas e segue novamente até o final e vai parar no penúltimo ponto, tá? Então, é dessa forma que a gente vai fazer agora até a ponta da blusa encostar no umbigo, tá? Essa é mais ou menos a medida, quando essa ponta aqui chegar no umbigo. Lembrando, de novo, que a lateral sempre vai estar mais para cima do que a ponta, tá? Daí, depois que essa ponta chegar no umbigo, a gente vai para a próxima etapa, que é preencher esse espaço. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, porque aqui embaixo tá reto, ó. Estão vendo? Então, a gente faz aqui até, ó, fica aqui em cima, ó.
Quando a gente termina aqui, estão vendo? Ó, na lateral vai ficar aqui em cima. Aí, depois, a gente vai fazer carreiras aqui pra preencher esse espaço aqui que vai ficar faltando, né? Pra blusa ficar reta, tá? Na minha blusa aqui, deu 10 carreiras, tá? 10 carreiras fazendo essa lateral. Agora, pode ser que para vocês dê um pouco mais, pode ser que dê menos, tá? Isso realmente vocês que vão medir aí em vocês fazendo a blusa, tá? Lembrando outra coisa, lembrando que esse não é o comprimento final da blusa, tá? O comprimento final depois é outro. Eu tenho aqui, ó. Estão vendo aqui? Então, depois eu tenho mais quantos centímetros? Na verdade, quantos vocês quiserem, né? Mas depois, ó, nessa aqui, eu ainda fiz 5,5 centímetros, quase 6 centímetros de barra ainda depois, tá? Então, este comprimento aqui não é o comprimento final, tá? Então, vocês precisam considerar isso, que depois ainda tem mais um tanto, tá? Pra gente colocar aqui na blusa, tá bom? Então, já encontro vocês na próxima etapa. Fiz as minhas 10 carreiras, então vocês podem ver que a ponta aqui chegou junto com a ponta dessa parte aqui que tá embaixo. Porém, falta toda essa lateral aqui, ó. Ela fica desse jeito, então vai ficar faltando todo esse pedaço aqui que a gente vai começar agora, tá? Então, como é que a gente vai começar? Quando a gente tiver na lateral, a gente vai fazer da mesma forma que a gente tava fazendo até agora, tá? Então, termino um ponto antes, né? E começo no ponto aqui, no ponto seguinte, fazendo um baixíssimo, e aí subindo 2 correntinhas. Então, sempre que a gente estiver na lateral, vai continuar fazendo da mesma forma. O que vai mudar é quando a gente chegar aqui no meio, porque agora a gente não faz mais a carreira toda. Agora a gente vai fazer um lado primeiro, e depois a gente vem aqui e faz o outro lado, tá? Então, agora a gente não passa mais por esse meio aqui. Eu vou fazendo a minha carreira bem rapidinho aqui, e quando eu chegar lá perto do meio, eu mostro para vocês como é que a gente tem que fazer, porque agora é bem diferente, tá? Quando a gente chegar aqui nesse meio, ó, se vocês podem ver, o meio tá aqui, a gente vai parar bem antes de chegar no meio, tá? Então, a gente vai parar aqui, ó, se vocês olharem, 1, 2, 3 pontos antes de chegar no meio, tá? Então, 3 pontos antes de chegar no meio, a gente para essa carreira. Então, já mostro para vocês na prática. Então, ó, que cheguei ao final e vou parar 3 pontos antes do final. Então, eu tenho esse ponto aqui do meio, mais 2. Do meio que eu falo é esse aqui do Vzinho, tá? Então, 1, 2, 3. Eu vou deixar livres, tá? 3 pontinhos aqui que eu vou deixar livres e vou fazer o último, então, neste aqui. Aí, eu viro o trabalho. Agora, eu vou fazer 3 pontos baixíssimos, tá? Vocês podem começar nesse primeirinho aqui já, ó. Ou se vocês quiserem, se vocês começarem no primeirinho, vocês vão fazer 1, 2, 3 pontos, 4 pontos baixíssimos. Se vocês começarem no primeiro, tá? Então, aqui, porque aqui tanto faz. Se vocês começarem o ponto baixíssimo ignorando este aqui, aí vocês vão fazer só 3, tá? Então, ou 4 pontos baixíssimos ou 3. Então, vou começar aqui neste segundo. Então, vou fazer 1, 2 e 3, tá? Então, 3 pontos baixíssimos. Agora, eu vou subir 2 correntinhas e vou seguir até o final da carreira. Lembrando que lá no final da carreira é a lateral da blusa, e na lateral da blusa a gente precisa parar um ponto antes do final, né? Porque na lateral a gente continua fazendo o que a gente estava fazendo até agora, que é parar um ponto antes e fazer um ponto baixíssimo para começar a carreira, tá?
Então, vou fazendo aqui e já volto com essa lateral para mostrar para vocês. Mas aqui vai ficar desse jeitinho, ó, fica um bico, como se fosse um biquinho aqui, ó, tá? Parei um pontinho antes, lembrando que a correntinha inicial conta como um ponto de base, então é nessa correntinha aqui eu não vou fazer o ponto, né? E aí viro o trabalho. Como a gente tá na lateral, é a mesma coisa que a gente estava fazendo até agora, então a gente vai pro ponto seguinte, não este, pro ponto seguinte, faz um ponto baixíssimo, sobe 2 correntinhas e continua a carreira. Quando a gente chegar aqui, eu vou vir até aqui com vocês, mas vou explicar para quem já quer ir mais rápido. As correntinhas iniciais contam como um ponto de base. Então, eu vou ter que parar 3 pontos antes. Então, eu vou parar 1, 2, 3, eu vou fazer até este aqui, ó. E esses 3 eu não vou trabalhar, tá? Então, da mesma forma que a gente fez aqui. Então, daqui a pouquinho, já encontro com vocês ali. Então, cheguei ao finalzinho, de novo vou parar 3 pontos antes, então aqui, ó, 1, 2, 3, né, fiz o último, viro o trabalho. Virando o trabalho, eu vou pular este primeiro pontinho, ou se vocês quiserem não precisa, mas aí se vocês não pularem esse primeiro, vocês têm que fazer 4 pontos baixíssimos. Eu vou pular, então vou pro seguinte, vou fazer 3 pontos baixíssimos. É a mesma coisa que a gente fez na carreira anterior, tá? Não muda nada, a partir de agora são todas as carreiras assim. Fiz 3 pontos baixíssimos, subo 2 correntinhas e vou continuar até chegar na lateral de novo. Chegando na lateral, paro um ponto antes, como a gente estava fazendo até agora, e começo a carreira seguinte, pulando, né, aquele primeiro pontinho, fazendo um ponto baixíssimo, 2 correntinhas e começando a carreira. Então, ó, vocês podem ver aqui que vai ficando dessa forma, ó, aqui é o nosso meio, tá? Então, aqui vai ficando dessa forma, ele vai ficando com esses pontinhos aqui, ó, estão vendo? Mas isso aqui depois, quando a gente for dar acabamento, não vai aparecer nada, ó, pra vocês verem aqui, não sei se dá pra ver direito. Quando a gente faz o acabamento, ó, fica bem perfeitinho, não dá pra ver nada, tá? Então, isso aqui vocês vão fazendo até chegarem ao final. A última carreira pode ser que fique com... Pode ser, porque cada vez a gente vai diminuindo bastante aqui, né? Então, no final aqui, ó, a minha ficou com 4 pontos aqui no final, ó. Estão vendo? A última carreirinha aqui foi de 4 pontos. Pode ser que fique com 3, pode ser que fique com mais, tá? Vai depender aí da quantidade de pontos e o tamanho que vocês estão fazendo. Mas vocês vão diminuindo até ficar com uma quantidade de pontos que não dá mais para diminuir. Agora não tem mais como diminuir, né? Então, ficou dessa forma, tá? E aí, vocês vão fazendo isso até chegar ao final. E aí, depois, quando este lado já estiver pronto, vocês vão passar para esse lado. A única coisa aqui é a seguinte, aqui nós começamos essas diminuições aqui pela lateral, porque era onde estava o fio, só que a gente vai cortar o fio quando chegar ao finalzinho aqui, né? E aí, a gente vai vir para esse lado. A última carreira aqui, a última carreira do lado direito, né, a última carreira que nós fizemos, ela tá com o lado direito aqui, então nós temos que começar desse lado, para não ficarem 2 carreiras pro lado direito, né? Então, deste lado aqui, nós vamos começar aqui pelo meio. E aí, o que que a gente vai fazer? Aqui a gente pulou 3 pontos, né? Então, aqui a gente vai pular 3 pontos. Então, 1, 2, 3, a gente vai começar com 2 correntinhas no 4º ponto, tá? Então, sobe, vai prender o fio, né? Faz aquele nozinho deslizante, puxa o fio aqui e aí vai fazendo a carreira aqui. Chegou na lateral, vocês já sabem como faz a lateral, para um ponto antes e começa a carreira seguinte com ponto baixíssimo e subindo 2 correntinhas e vem até aqui, para 3 pontos antes. A mesma coisa, tá? Só que aqui a gente vai começar pelo meio, enquanto aqui a gente começou pela lateral, tá? Só para 2 carreiras não ficarem para o mesmo lado. Então, vocês vão fazer isso até o final. Quando a gente estiver com essas 2 partes prontas, a gente volta aqui, a gente vai fazer a costura para daí fazer a parte seguinte, tá bom? Então, até já.
Com as duas partes prontas, a gente vai fazer a costura. E a gente vai fazer a costura com agulha de tapeceiro, tá? E o mesmo fio. Costurando dos dois lados, tá? Pelo avesso, isso é bem importante, pelo avesso. Aqui eu tenho já, ó, que essa parte tá no avesso. O que que eu considero avesso? Eu considero pela primeira carreira que a gente fez, né? Quando a peça tava aqui, a primeira carreira tá aqui do lado direito. Então, esse lado aqui eu considero o lado direito, aqui a mesma coisa, considero aqui o lado direito. Vocês podem colocar um marcadorzinho no lado direito, se vocês quiserem, tá? E a gente vai costurar as laterais. Então, essa lateral aqui eu já costurei, esse aqui é o lado do avesso, tá? Então, uma coisa que a gente precisa cuidar é que as carreiras se encontrem aqui bem retinho, tá? Então, isso tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu aconselho vocês a fazerem essa costura em um lugar plano, tá? Pra ficar mais fácil. Então, a gente vai... Vou colocar aqui essas laterais e vou esticar bem. Ó, pra vocês terem uma ideia, a gente precisa colocar aqui bem certinho, é que a gente tem essas bolinhas aqui, parece, né? Esses negocinhos aqui que estão pra fora. Eles vão se desencontrar com as que estão do lado de cá, tá? Então, vai desencontrar. Então, em um lado tem, ó, nesse lado aqui, deixa eu aumentar aqui, peraí, pra ficar mais pertinho. Esse lado aqui tem, mas ele vai se encontrar com este lado aqui que não tem, ó, tá? Aí, agora, o lado de cá tem, vai encontrar com o lado de cá que não tem, e assim por diante, tá? Então, tem que ficar bem encontradinho aqui, ó. Se vocês olharem, a gente tem essa linha aqui que a gente consegue identificar bem. Então, aqui, ó, a gente consegue ver bem certinho onde tem que ficar a costura, ó. Então, pode ver, ó, essa linha aqui tá bem certinho com essa. Então, esse lado tem a bolinha, o lado de cá não tem a bolinha, tá? Então, a bolinha tá aqui, ó, no meio. Tá no fim dessa carreira aqui, tá? Então, deixando aqui bem retinho, a gente vai pegar um pedaço de fio, vai fazer um nozinho na ponta. Vou fazer 2 aqui pra ficar bem firme. Vou começar aqui por baixo, sempre cuidando pra deixar, sem forçar muito aqui, tá? Cuidem isso. Ó, pego um aqui e um aqui. Sempre cuidando para essas linhas se encontrarem, tá? Então, se vocês verem uma hora que tá desencontrado aqui, ó, então, voltem. Eu pego aqui sempre 2 de um lado e 2 do outro. Então, é melhor fazer num espaço plano, em cima de uma mesa, para não ter problema de vocês se perderem nessa hora, tá? E sem puxar o fio. Não deixem muito solto, mas também não muito apertado, tá? E assim, a gente vai fazendo essa costura. Ó, sempre cuidando, isso é bem importante para essas linhas aqui se encontrarem. Ó, estão vendo? Se vocês fazem desencontrado, depois um lado vai ficar maior que o outro e vai ficar feio na lateral, tá? Deixar um pouquinho mais longe agora, para
vocês irem vendo aqui como é que tá ficando. Ó, porque cada linha dessas mostra 2 carreiras, né, então isso aqui, ó, são 2 carreiras, 2 carreiras, 2 carreiras, tá? Então, eu passo o fio uma vez pra cada carreira, já tá bom. Vou mostrar aqui, vou virar aqui e mostrar pra vocês como é que tá do outro lado, ó. Estão vendo? Do outro lado fica dessa forma, ó. Fica uma nervura aqui pelo lado de dentro, mas o outro lado fica quase imperceptível. E assim a gente vai fazendo. Eu vou fazendo um pouquinho fora do vídeo aqui até chegar no finalzinho. Quando eu tiver mais ou menos aqui, eu volto pra fazer o finalzinho junto com vocês. Então, aqui quase no finalzinho, eu tô quase sem fio. Mas ainda dá. Aqui, como saber onde vocês têm que parar? Ó, por exemplo, aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, eu tenho um aumento, ó. Estão vendo? Eu tenho um Vzinho aqui. Esse Vzinho aqui não faz parte da lateral. Então, aqui eu também tenho um Vzinho. Esse Vzinho também é um aumento, ele faz parte da cava e não da lateral. Essa carreira aqui eu não tenho Vzinho, ó, eu tenho só 2 carreiras. Então, essa carreira aqui é a última carreira onde eu vou fazer a costura lateral. Se eu continuar aqui, eu já vou estar costurando a cava e vou deixar este lado aqui com a cava menor do que o outro lado, tá? Então, quando vocês forem costurar, pode não ser tão evidente onde vocês estão fazendo, se vocês estão na lateral ou na cava, então cuidem aqui a carreira onde tem aumento. Onde tem aumento não faz parte da lateral, faz parte da cava, tá? Então, aqui, ó, minha última carreira, eu vou passar mais uma vez, só pra garantir. Faço um nozinho, só pra ter certeza de que isso não vai abrir. Aí, eu já aproveito que eu tô com agulha e tô pelo lado do avesso e já vou passando aqui o fio. Pronto, posso cortar. Agora, vou virar a peça do lado direito, só pra vocês verem aqui como é que ficou a costura. Ó. E aí, agora, a gente ainda não vai fazer a alça, apesar de que poderia já fazer a alça, mas o que a gente vai fazer é que a gente vai pegar um fio de outra cor, tá? Que só pra gente ter uma ideia aqui, que a gente não vai trabalhar a alça ainda, a gente vai deixar a alça por último, e a gente vai passar esse fio aqui. Tem que ser um pouquinho grande, tá? Vocês vão passar esse fio aqui. E vão passar esse fio aqui na frente também. Eu faço isso aqui toda vez que eu tenho que fazer uma blusa de alça, em que eu faço a alça depois, para saber qual a altura da alça que eu tenho que fazer. Aí, eu pego junto as 2 pontas aqui, ó. Isso aqui vai ficar assim por enquanto, eu junto as 2 pontas. É importante, gente, que os 2 fios tenham o mesmo tamanho, tá? Então, cortem os 2 fios juntos. E aí, se eu faço isso aqui, ó, agora, eu tenho uma alça aqui que eu posso regular, tá? Então, eu vou colocar, é importante, então, que os 2 fios sejam do mesmo tamanho e que vocês façam o nó aqui na mesma distância da ponta. Isso é bem importante, porque senão vocês vão ficar com o lado torto, né? Então, passo aqui desse lado, passo na frente também. E aí, então, ó, agora aqui é importante fazer o nozinho na mesma distância aqui, tá? Para os 2 lados ficarem com o mesmo comprimento. Então, eu vou ajustar aqui e vou medir pra ver. Esse lado aqui tá um pouquinho maior.
Assim, tá vendo? Os nozinhos estão na mesma distância da ponta. E aí, vou puxar aqui do mesmo jeito que eu puxei do outro lado. Pode deixar o nozinho pra cima, pra frente, como vocês quiserem. Vou deixar ele pra frente aqui. Ó, e aí eu tenho 2 alças. E aí vocês vão provar pra ver a altura da alça que vocês têm que fazer. E também pra vocês terem noção do comprimento que vocês querem a blusa, antes de fazer a alça definitiva, tá? Então, fez isso, prova a blusa. Ah, essa alça tá muito comprida. Aí é só vir aqui, fazer outro nozinho um pouco mais pra cima. Ó, fiz um nozinho aqui. Então, eu já tirei aqui um tanto de alça. Vou fazer o nozinho na mesma distância aqui do outro lado. Vamos ver se ficou mais ou menos. Não, este ficou mais pra cá. Pronto, já diminuí a alça bastante. Provo de novo. E assim eu vou vendo qual é a altura que eu quero da minha alça, tá? Então, isso aqui é um jeito bem bacana de ver a altura da alça. Bom, decidi qual é a altura que eu quero da minha alça. Agora, isso aqui já tá ao lado direito da peça, né? A gente vai virar essa peça assim, vai começar pela lateral, tá? E a gente vai fazer aqui uma carreira de ponto baixo. Eu falo de fazer uma carreira de ponto baixo porque o ponto baixo é mais fácil, tá? Mas se vocês já quiserem fazer a carreira de ponto alto, também não vejo problema, tá? Mas com o fio que eu estava trabalhando... E cadê meu fio aqui? Tá aqui. Com o fio que eu estava trabalhando, eu vou fazer, então, uma carreirinha de ponto baixo, ao redor de toda essa base que eu tenho aqui, tá? Começando pelo meio. Vocês estão vendo aqui que eu tenho lados que estão um pouquinho maiores, uns estão um pouquinho, né? Quando a gente tem o final da carreira, tá um pouquinho mais para cima. Então, o que que a gente pode fazer nesse caso? Ou a gente sai fazendo ponto baixo em tudo, sem considerar que tá um mais para cima, outro mais para baixo, porque também não tem muito problema nisso. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ou a gente pode fazer ponto baixo onde tá para cima e ponto alto quando tá mais aqui para baixo. Vamos mostrar as duas opções que a gente tem aqui. Deixa eu pôr esse fio para cá. Então, eu vou aqui, ponto baixo. Eu não preciso pegar bem na pontinha, eu posso pegar aqui no meio, ó. Ponto baixo. Ponto baixo, ó, vou fazer ponto baixo aqui também. Ponto baixo e vou fazendo ponto baixo aqui em tudo, tá? Ó, e as coisas vão ficando retinhas. Elas se ajeitam sozinhas, independente de um tá um pouco mais pra cima, ó, um tá aqui em cima, outro tá aqui embaixo. Então, deixa eu aproximar aqui um pouco mais o vídeo pra vocês verem melhor. Ó, eu fiz ponto baixo em tudo e essa carreira vai se ajeitando. Ó, ponto baixo aqui. Aí, por exemplo, aqui eu não pego na pontinha do ponto, eu pego nesse espaço entre um ponto e outro, entre o corpo do ponto. Ó, aí aqui, pego aqui. E assim eu vou fazendo, ó. Aqui eu pego na cabeça do ponto, aqui também. No próximo, eu já pego um pouco mais embaixo. Pego um pouco mais embaixo. Ó, estão vendo? Então, aqui, obviamente, não vai ficar extremamente reto ainda, né? Não vai ficar extremamente reto ainda, porém, a partir da segunda carreira, isso já se ajeita, tá? Outra opção, que eu falei que vocês quiserem fazer ponto baixo e ponto alto, vocês podem fazer assim, ó. Também dá, tá? Ponto baixo e aqui um ponto baixo.
Aí aqui, ó, como eu vou pegar aqui embaixo, eu posso fazer aqui um ponto alto. Aí aqui, um ponto alto. Ou um meio ponto alto, vamos dizer assim. Pode ser meio ponto alto. E aqui eu faço ponto baixo. Eu acho mais trabalhoso, sim, mas dá, tá? Aí agora, um ponto alto. Agora, um meio ponto alto. Agora, um ponto baixo. E mais um ponto baixo. Também dá. Fica um pouco mais retinho, tá? Dá pra fazer, aí vocês vão escolher como vocês preferem fazer, tá? Então, quando chegar nessa parte aqui que tá bem pra baixo, a gente faz um ponto alto. Aí, no seguinte, para não fazer ponto alto e ficar um pouquinho torto, faz um meio ponto alto, dá a laçada e tira tudo. Aí, no próximo, faz um ponto baixo e no outro faz um ponto baixo. Aí, no seguinte, faz um ponto alto, um meio ponto alto e 2 pontos baixos. Pode ser assim, tá? Então, vocês que vão decidir como vocês querem fazer. Isso é só nessa carreira, ó, fica bem mais retinho. Bem mais retinho, mas tem que ficar cuidando que ponto que vai fazer, tá? Então, pode ser feito assim também. E as carreiras seguintes serão todas com ponto alto. Vou mostrar aqui pra vocês a peça que eu já tenho pronta. Peraí, tô falando longe do microfone. Vou mostrar a peça que eu já tenho pronta aqui. Ó, estão vendo? Aqui eu fiz, nessa primeira carreira, só ponto baixo. Ó, fiz só ponto baixo nessa carreirinha primeira, tá? Que era aquele primeiro jeitinho que eu mostrei pra vocês. E não dá pra ver aqui, não. Estão vendo? Não fica, porque se ficar um pouquinho ondulado com as próximas carreiras em ponto alto, não vai mudar muita coisa. Então, nessa peça aqui, eu fiz uma carreira de ponto baixo, e 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras de ponto alto, e finalizei com uma carreira de ponto baixo, tá? Então, uma carreira de ponto baixo no início, uma no final, e 1, 2, 3, 4, 5, 6 de ponto alto entre as duas de ponto baixo, tá? Porém, como eu disse para vocês, vocês podem variar isso de acordo com o comprimento da blusa que vocês querem. Querem uma blusa mais comprida? Só fazer mais carreiras de ponto alto, tá? Não tem problema nenhum. Porém, é legal, como eu falei para vocês antes, fazer esse esquema aqui da alça para vocês terem noção da altura que vocês querem o decote e de quanto vocês vão fazer ali para baixo, né? Se vocês querem uma blusa mais curta ou mais comprida, tem que ter mais ou menos aqui a altura da alça, o comprimento da alça, tá? Para vocês terem ideia também do comprimento. Então, agora a gente vai tecer essa parte aqui e aí a gente volta para fazer as alças, tá bom? Eu vou dar duas opções de alça para vocês, uma alça mais fininha, para quem quer usar com sutiã sem alça, ou quem usa sem sutiã, ou então com uma blusa, tomara que caia por baixo, e vou ensinar uma alça um pouco mais larguinha também para quem quer esconder o sutiã, tá bom? Então, até daqui a pouco. A barrinha ficou pronta. Eu fiz 5 carreiras de ponto alto e terminei com uma carreira de ponto baixo, tá? Eu deixei a minha blusa um pouco mais curtinha, bem larguinha e um pouco mais curta. Não curta, né? Não aparecendo barriga, mas não fiz ela mais comprida. Ela tá mais curta do que a vermelha, por exemplo. Bom, agora, alça. O que que eu fiz? Eu já fiz uma alça aqui da minha blusa, porém, como eu falei pra vocês, eu vou ensinar outras também. Essa aqui, o que que eu, no meio do caminho de fazer as alças, quando eu coloquei essa alcinha preta aqui e eu provei, só o fio, né? Isso aqui nem é uma alça, só coloquei o fio preto. Eu gostei com preto com esse bege. E aí, eu resolvi fazer a minha alça preta mesmo. Então, o que que eu fiz? Eu peguei e fiz uma correntinha mesmo, tá, gente? Não... Nada de cordão diferente, nem nada, só correntinha mesmo. Usei este fio cisne natural,
algodão, 6 cabos que eu tenho aqui, porque eu não tinha preto na mesma cor, e pode também usar fio, tá? Diferente, não tem problema nenhum. Ele é mais grosso do que esse fio aqui, porém eu usei a mesma agulha, tá? E o que que eu fiz? Deixa eu abrir aqui pra vocês, pra mostrar pra vocês. Como tá bastante na moda usar lacinho, e eu gosto também, então eu fiz dessa forma, ó. Fiz 2 alcinhas pequenininhas aqui, ó, com 5 correntinhas presas ali atrás, tá? Aqui atrás também preciso aqui colar o fiozinho que ficou para ele não escapar. Fiz essas 2 alcinhas bem pequenininhas pretas e passei as minhas correntinhas, tá? Então fica uma alça de correntinha, mas fica uma alça de correntinha dupla, porque aí eu posso amarrar mais pra cima ou mais pra baixo. Eu sei que nem todo mundo vai gostar de alça assim, tá? Mas como eu falei pra vocês, eu vou ensinar agora ainda mais 2 outras, além dessa aqui. Essa aqui não vou ensinar, só mostrando, porque realmente não tem segredo. É só correntinha e essas 2 alcinhas com 5 correntinhas cada alcinha, tá? Então, fiz dessa forma aqui. O sutiã vai aparecer, não me importo, tá? Não me importo, se usar sutiã preto, vai ficar a alça preta por baixo da alça preta, não tem problema nenhum pra mim, tá? Agora, tenho 2 outras pra mostrar pra vocês, ó. Essa vermelha aqui, ela é uma alça também bem fininha. Eu fiz ela parecida com essa, só que aqui, ó, eu fiz uma alcinha só nas costas e aqui na frente eu prendi a correntinha, ó. Tão vendo? Ela não é móvel, não é como essa aqui que dá pra tirar. Essa aqui, ela só se mexe assim, ó, mas não tem como alterar a altura dessa alça, tá? Então, é uma opção também, só correntinha. Só que essa aqui aparece sutiã, a não ser que vocês usem sutiã sem alça, né? Porque normalmente a gente não usa sutiã, a não ser que vocês tenham um sutiã vermelho aí pra usar, pra não aparecer tanto, mas é uma alça que aparece um pouco mais. Opa, mexi aqui. E eu tenho nessa aqui também, nessa azul, ó, nessa azul eu fiz uma alça bem simples, nem vou ensinar nada aqui pra vocês, porque é só alça de ponto alto, tá? Eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Então, só carreiras de pontos altos, não dei acabamento aqui nas laterais, porque ficou bem retinho, e também porque eu tava com o fio bem contadinho, então não ia dar pra dar acabamento. Essa aqui eu não dei pra vocês, ó, pra vocês verem, eu não dei nem acabamento na cava, tá? Não dei acabamento em nada aqui, ela ficou assim, crua mesmo, porque eu não tinha fio mais, tá? Eu tava com o fio bem contadinho, então se eu fizesse um lado eu não conseguia fazer o outro, tá? Então essa azul aqui é a mesma coisa, ó. Só essa aqui eu fiz essa aqui eu fiz com um fio, tem muitos anos, tá? Essa peça aqui tem muitos anos, gente, ela realmente é bem velha, tá bem usada já. Ela é mais grossa, eu fiz com o fio Charme. Não lembro quanto foi de fio, porque eu desmanchei uma outra peça que eu tinha pra fazer essa aqui, então eu não lembro a quantidade. E também, juro, gente, tem uns 8, 9 anos essa blusa, talvez. Foi feita da mesma forma, exatamente da mesma forma, com a costura na lateral, ó, tá? E aqui pra fazer um charminho, ó, e também pra economizar fio, porque, né, tava sem fio, eu fiz ponto alto, correntinha, pulando sempre um ponto, e depois dei mais uma carreira de ponto baixo. Então, fica um detalhezinho bonito, ó, tá? Fica um detalhezinho bonito e aumenta um pouquinho o comprimento da peça, mesmo quando a gente tá com pouco fio, tá? Essa aqui, então, eu fiz bem mais carreiras, estão vendo? Isso aqui tem, deixa eu ver, uma carreirinha de ponto baixo, fiz ponto baixo também, não fiz daquela forma que eu mostrei pra vocês anteriormente, que era um ponto alto, meio ponto alto, não. Nessa aqui eu fiz só ponto baixo na primeira carreira, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras de ponto alto, aí uma carreira com ponto alto correntinha, e mais uma carreira pra finalizar de ponto baixo. Então, também é uma opção de acabamento aqui pra blusa, tá? Então, essa, como eu disse, eu fiz a alça só de ponto alto, sem mais nada. Agora eu vou mostrar uma alça muito bonita pra vocês, que vocês vão gostar, tenho certeza. Eu vou fazer ela em vermelho, porque o preto não aparece, né? Era uma opção, na verdade, de alça que eu queria fazer pra mim, mas acabei não fazendo.
Então, quando vocês forem fazer alça, é importante vocês não tirarem isso aqui antes de estarem com a alça pronta, porque vocês já mediram, vocês já sabem que é exatamente esse tamanho, esse comprimento aqui que vocês querem de alça. Então, vocês não vão tirar até terem prendido toda a alça, terem terminado e provado, tá? Porque às vezes a gente tira isso aqui e a gente tira toda a referência. Então, isso aqui fica até a alça estar completamente pronta e depois a gente corta, tá? Então, a alça que eu vou mostrar para vocês, ela tem duas opções, essa alça. Ela pode ser mais fina ou ela pode ser mais grossa. E ela fica linda dos dois jeitos. Até ouso dizer que ela grossa fica mais bonita do que fininha, tá? Então, vocês vão pegar ou a mesma cor que vocês usaram a blusa, que vocês fizeram a blusa, ou se vocês quiserem aqui marcar bem a alça, vocês podem usar uma outra cor, como eu usei preto, vocês podem usar, enfim, né, qualquer outra cor. Então, aqui a gente tem uma ponta que essa ponta, ela é das correntinhas aqui iniciais dessa carreira, na verdade não é correntinhas iniciais porque a gente tá com a carreira de cabeça para baixo, né, mas é o ponto final aqui, ó. Então, a gente vai pegar aqui como referência, deixa eu pegar uma régua aqui para vocês verem, só para vocês verem onde que vocês vão prender essa alça. Ó, a gente pode colocar assim, ó, deixa eu aproximar um pouco o vídeo, para vocês enxergarem melhor. Porque a carreira, ela tá na diagonal, certo? Mas a gente precisa prender a alça assim, ó, estão vendo? Então, aqui eu tenho um ponto alto inteiro, e eu tenho um pouquinho aqui do ponto alto ali, ó. Então, eu posso usar como base para minha alça, esses 3 pontinhos aqui, ó. 3 pontos não, esses 3 espaços. Aqui onde tá o preto, eu não sei se... aqui dá pra ver bem no vídeo. Aqui e aqui, ó, tá? Então, eu tenho 3 aqui lugares onde eu posso ancorar a minha alça, tá? Vocês podem fazer ela direto na peça ou vocês podem fazer ela separadamente e depois, deixa eu só centralizar aqui, e depois prender, também é uma opção, tá? Eu vou fazer ela aqui direto na peça para vocês verem. Então, vou colocar aqui a minha agulha no primeiro espaço, vou puxar o fio e vou fazer um ponto baixo, tá? E vou pro próximo também e faço mais um ponto baixo. Vou colocar só em 2 aqui, tá? E aí, a gente tem aqui que já ficou mais preso, né? Eu vou tecer 3 correntinhas. Então, 1, 2, 3. 3 correntinhas. Dou laçada, eu volto lá na primeira correntinha, ou então nesses 2 aqui, ó, estão vendo? Pode ser aqui, tanto faz, tá? Pode ser na primeira correntinha ou pode ser aqui, vocês decidem, tá? E aí, eu vou fazer um ponto alto. Ficamos dessa forma. Agora, eu vou tecer 3 correntinhas de novo. 1, 2, 3. Agora, eu vou de novo fazer um ponto alto. O que que eu posso fazer? Eu posso colocar esse ponto alto dentro desse espaço, se eu quiser. Aí também vocês que vão decidir como vocês querem fazer. Ó, tá? Fica um elo de corrente, tá? Ou vocês podem colocar prender esse ponto alto aqui também, aqui do lado, ó. Ou na primeira correntinha, vocês que decidem. E aí, fica dessa forma, tá? Quando a gente prende dentro desse espaço aqui, a gente deixa mais com formato de elo, tá? Fica desse jeito, ó. Eu acho que é mais fácil e mais rápido fazer colocando o ponto alto dentro do espaço, tá? Aí não precisa ficar procurando o lugar. E aí, a gente vai fazendo isso até, ó, sempre 3 correntinhas e o ponto alto, então, dentro do espaço ou onde vocês preferirem colocar esse ponto alto, tá? Vai ficando dessa forma. Então, 1, 2, 3 e vai lá. E aí, vocês vão fazendo isso até chegar, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, até chegar no comprimento
do fio que vocês colocaram, tá? E pode esticar aqui para medir. Por quê? Porque aqui é só um fio. Esse fio aqui, ele não cedeu. Essa alça, se vocês medirem ela com o fio, ela mais assim, gordinha, depois ela vai esticar com o uso e aí vai ficar a alça maior do que vocês querem, tá? Então, vocês podem sim esticar aqui essa alça junto com o fio e vão medindo, vão fazendo essa parte, tá? Vou fazer mais, ó, não vou fazer a alça inteira, mas eu vou fazer mais um pedaço e vou prender lá do outro lado para vocês verem. Então, 3 correntinhas e um ponto alto, ó. Então, vão fazendo esses elos. Só isso aqui já pode ser uma alça, tá? Já pode ser uma alça para quem gosta de alça mais fininha, essa é uma opção, tá? Então, 1, 2, 3. E aí, agora, eu vou fazer mais uma e vou lá pro outro lado para prender essa alça, mostrar para vocês como a gente prende essa alça lá do outro lado, tá? Então, isso aqui já é uma das opções, é a opção de alça mais fina que eu falei para vocês que vocês podem colocar. Se vocês usarem um fio mais fino, vai ficar mais fina. Aí tá, digamos que vocês já estão aí com o comprimento que vocês querem, aí vocês vão vir aqui do outro lado, ó, e com aquele mesmo jeito que a gente fez na frente, né, porque aqui a gente tem uma ponta, se a gente prender só na ponta, isso vai ceder muito, tá? Então, não é legal. Então, a gente pega a régua aí, ó. Então, onde eu posso prender aqui? Posso prender aqui, aqui e aqui. Então, o que que eu vou fazer aqui? Chegando aqui, eu vou colocar aqui, ó, um ponto baixo, baixíssimo, desculpa. É que essa alça preta tá aqui atrapalhando agora, mas eu não vou tirar. Coloco um ponto baixíssimo. Vou pro lado, coloco mais um ponto baixíssimo, para deixar essa alça bem presa, e mais um do lado. Muito bem. Fiz 3 pontos baixíssimos, a alça tá bem presa. Agora, desculpa, esse último, ele pode ser um ponto baixo, não precisa ser baixíssimo, tá? O último pode ser baixo. Então, fiz um ponto baixo. Agora, eu tenho zero. Agora, eu vou, a partir de agora, se vocês quiserem a alça fina, é isso, tá? Vocês vão prender ali ela bonitinho, vou esconder o fio. Se vocês quiserem fina, é desse jeito. Agora, se vocês quiserem uma alça grossa, é a partir de agora, a gente vai continuar. Então, a alça fina terminou aí. Prendeu bonitinho, né, para não ficar torto, tudo. A alça grossa, agora, a gente vai colocar, vai fazer 3 pontos baixos nessa lateral aqui do elo, tá? Então, vamos lá. 1, 2 e 3. 3 pontos baixos. Ó, vou pro elo seguinte, mais 3. E aí, em cada elo, eu vou colocando 3 pontos baixos. Pro seguinte. Sempre 3. Aqui a minha tá ficando mais grossa, né, bem aparente, porque o fio é mais grosso, tá? Ela fica também mais delicada se vocês usarem o mesmo fio que vocês estiverem usando na blusa, tá? Então, aqui vocês vão fazer esses 3 pontos baixos até a ponta. Cheguei aqui na ponta, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer 3 pontos baixíssimos para passar pro lado de cá, tentando fazer esses 3 pontos baixíssimos ficarem bem retinhos, tá? Porque eles vão aparecer, já mostro pra vocês como é que fica. Ó, 3 pontos baixíssimos. Aí, a gente tenta esconder um pouquinho aqui esse beijinho que ficou embaixo. O preto vocês ignoram, tá? Fiz 3 pontos baixíssimos até esse lado, então, eu posso virar agora. Agora, eu faço um ponto baixo. Se aqui
eu vou tirar o meu fio aqui, porque eu já sei o comprimento da minha alça, e a minha alça ela é ajustável, né? Mas vocês melhor deixarem, até vocês provarem para terem certeza que ficou bem o comprimento que vocês queriam. E agora eu volto fazendo mais 3 pontos baixos em cada elo, do outro lado também. Então, eu já vou mostrar para vocês como é que fica essa alça, ela fica bem bonita. Ó, como ela vai ficando. Então, fica uma alça mais grossa, né, que dá para esconder sutiã, que se vocês quiserem mais grossa que isso, dá ainda para fazer mais uma carreira, mas aí, mais uma carreira sem fazer aqui, uma carreira só colocando ponto baixo em cima de ponto baixo, tá, se vocês quiserem. Ou, para quem tá fazendo a alça da mesma cor da blusa, pode fazer a alça e depois a carreira de acabamento vem aqui e faz cava e alça junto, tá? Começando aqui embaixo, para esconder bem o fiozinho. Então, depois de a alça pronta, vai lá, começa a dar uma carreira de acabamento de ponto baixo e passa pela alça também e volta aqui, tá? Eu fiz na minha só uma carreirinha, só que no meu caso aqui, como a minha alça é preta, o que que eu fiz? Eu comecei a carreira de acabamento aqui, na ponta, uma carreirinha de ponto baixo só, tá? E fiz até aqui. Ah, minha cava ficou muito... Depois da alça pronta, vocês vão ver se a cava ficou boa também ou não, né? Então, caso a cava tenha... A alça já tá pronta e a cava ficou muito aberta, então vocês podem fazer mais uma carreira aqui na cava, tá? Ou então, desmanchar a alça e fazer a alça mais curta, porque aí automaticamente a cava vai ficar mais fechada também, tá? Agora, deixa eu terminar aqui, porque eu fico falando 15 mil coisas ao mesmo tempo e não termino o que eu comecei, né? Então, vamos lá. Primeiro termina a alça, depois eu falo de acabamento, porque senão vai ficar confuso. A cabeça já fica pensando, eu vou falando uma coisa, já vem outra ideia na cabeça, já começo a falar, não termino o que eu falei primeiro. Daqui a pouco vocês estão me xingando. Tá? Olha que bonitinha que fica. Eu gosto bastante dessa alça assim. E gostei com vermelho, viu? Achei bem bonito com vermelho também, vermelho com bege. Gostei. Só vou fazer aqui rapidinho. Chegando aqui na ponta, ó, eu vou prender com um ponto baixíssimo aqui. E aí, ó, pra não ficar desse jeito aberto, eu vou fazer mais ponto baixíssimo até fechar pra cá, tá? Porque aí fica igual ao que eu fiz na frente, tá? Então, um ponto baixíssimo ali, mais um baixíssimo pra cá. E posso, inclusive, prender aqui. Aí fica mais fechadinho, né? Não fica, ó, tá vendo? Aí fica bonitinho. Depois que esconder o fio, ó, estão vendo? Aqui, óbvio, né, esse fio é bem mais grosso que esse, então fica um pouco grosseiro aqui, mas quando é feito com o mesmo fio, fica melhor, tá bom? Então, essa aqui é a opção de alça mais grossa, lembrando que a gente pode deixar ela mais grossa ainda se a gente quiser. E sempre tem a opção de fazer carreiras de ponto alto também, tá? É uma outra opção de alça para vocês. Bom, agora vamos voltar para falar do acabamento. Como eu disse para vocês, eu fiz uma carreira de ponto baixo aqui nessa cava, só fazendo daqui até aqui. Aqui no decote eu não fiz carreira de acabamento. Por quê? Porque tá bonitinho, ó. A minha correntinha inicial aqui, ó, tá bem bonitinha, tá tudo igualzinho, não tá... A correntinha não tá alargada, ficou bem certinho. Agora, eu sei que... Opa! Eu sei que pode ser que essa correntinha não fique boa, né?
na hora que vocês estão começando. Principalmente quem é um pouco mais iniciante, às vezes, não fica com a correntinha um pouco desigual. Então, o que que vocês vão fazer nesse caso? A mesma coisa que vocês fizeram na cava, vocês vão fazer uma carreirinha aqui de ponto baixo. Lembrando que se vocês fizerem uma ou duas carreiras de ponto baixo, vocês vão fechar esse decote, tá? Então, ele vai ficar bem alto, tá? Então, tem que medir aí, ver o que que vocês querem, se vocês querem fazer sim ou não. A minha opinião é, se ficou bonitinha essa correntinha, deixa assim, não faz, porque a correntinha é um pouco mais difícil agora de fazer, de colocar a agulha aqui para fazer o acabamento, né? Fica um pouco mais apertado. Mas, se ficou muito aberto, muito solto, façam então uma carreira de ponto baixo aqui. Podem fazer também ao redor de tudo, tá? Então, por exemplo, pode fazer, lembrando que se fizer ao redor de tudo, vai deixar a alça mais larga, tá? Mas pode fazer aí uma carreira circular. Ou então só daqui até aqui e daqui até aqui, tá? Então, são essas opções para blusa, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa peça. Deixa eu deixar um pouquinho mais longe. Eu acho que ela é uma peça bem bacana, tem um monte de técnica aí que a gente aprende com essa peça. E ela particularmente, ela fica muito bonita no corpo. Eu sou bem apaixonada por como ela veste essa blusa, né? Se vocês usarem um fio um pouco mais fino, não tão grosso, por exemplo, esse aqui é um fio muito grosso para essa peça, então vai deixar ela mais dura. Outra, como essa aqui, essa azul que eu usei o Charme. É possível fazer? Ó, tem até Cibô aqui, que é da época que chamava Cibô. Então, pra vocês verem o quanto é velho isso aqui. E é possível fazer com fio mais grosso? Mas a peça, né, fica um pouco mais durinha, o caimento não fica o mesmo. Então, é legal usar um fio um pouco mais delicado, tá? E aí, vocês têm todas as opções de fio de algodão, Anne, Bela, Charme, pode ser usado também, apesar do Charme ser mais grosso. Podem usar Camila, podem usar... O Bella Fashion, ele é bem mais fino, tá? Então, ele vai dar diferença aí na quantidade. Então, por exemplo, eu quero usar o Bella Fashion porque ele é fininho e vai ficar super delicado. Vai ficar com certeza super lindo. Porém, como a gente tem quantidade de pontos aqui, se vocês fizerem 10 pontos com o Charme, vai dar um tamanho. Se vocês fizerem 10 pontos com o Bella Fashion, vai dar outro tamanho. Então, talvez vocês tenham que tecer um número maior. Por exemplo, eu uso o P, quero usar o Bella Fashion. Então, talvez vocês tenham que tecer o M, ou, dependendo do ponto de vocês, como é que for, até o G, tá? Eu vou colocar na apostila como que ficou eu esqueci o nome agora, gente, peraí. Lembrei, como que ficou a amostra, tá? Então, por exemplo, 10 carreiras, 10 centímetros por 10 centímetros. Quantas carreiras e quantos pontos, para vocês terem uma ideia aí de que fio vocês podem substituir, se for algum outro desses que eu falei, tá? Outro fio também que dá para usar aqui e que eu acho que pode ficar super lindo é o Belly de viscose, da Comercial Fiticom, acho que fica bem bacana, e é um fio que dá para usar a mesma agulha, tá? Outra dica, por exemplo, eu usei agulha 3,5, né, para fazer essa peça. Outra dica é que se vocês puderem, vocês querem substituir o fio, mas não sabem se o fio vai ser compatível com a receita, outra ideia é vocês pegarem um fio que dê para usar com uma agulha 3,5, tá? Ou 3,5, tá? Então, por exemplo, tem um fio aí que não, sei lá, vou chutar, não sei nome, tá? Mas tem um fio que vocês têm em casa e vocês nem sabem que marca que é, porque é um fio que tem lá, vocês têm há muito tempo e vocês querem saber se vocês podem usar esse fio para fazer essa peça. Então, vejam aí se pode ser se vocês conseguem usar ele com uma agulha 3,5 ou no máximo 3, né? E
conseguem deixar a peça, os pontos de vocês com a mesma quantidade de pontos que tem na amostra, tá bom? Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, até a nossa próxima peça.